madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime é o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Ouvintes, aqui no Na Boca do Crime, nós costumamos mais lidar com temas, digamos, tangíveis, casos reais que aconteceram, que nós temos uma variedade, uma abundância de notícias, de fontes para comentarmos sobre, e eu diria que raramente nós lidamos necessariamente com teorias da conspiração, com coisas mais abstratas. No entanto, hoje eu irei comentar um pouco um assunto que eu pude observar o desenvolvimento dele ao longo de alguns anos, e também um assunto que é até relativamente um pouco antigo, né? Que seria o assunto da WorldCorp Enterprises e sua relação com o escândalo do Pizzagate e outras teorias da conspiração. E para isso, ouvintes, eu vou precisar, primeiramente, que vocês coloquem o seu melhor chapéu de alumínio. Porque quando estamos falando aqui de WorldCorp, de Pizzagate, para quem já sabe um pouquinho, tem muita coisa, muitas teorias que nunca foram comprovadas, algumas que não fazem sentido nenhum, e outras que muitas vezes foram desacreditadas e também já provadas que eram completamente falsas por várias autoridades, principalmente quando se trata do Pizzagate. No entanto, o mistério maior permanece. Afinal, quando algo, no caso uma teoria, entra no imaginário das pessoas, no inconsciente coletivo da população, muitas vezes várias coisas começam a fazer sentido, né? Por exemplo, se tem algum fenômeno que nós não conseguimos explicar, por exemplo, que achamos meio estranho, nós estamos constantemente buscando conexões entre os fatos que nós temos em mãos. E muitas vezes essas teorias, né, elas servem justamente como uma ponte para fazer associações lógicas entre uma coisa e outra. E nesse caso, apesar de ser de uma fonte bastante inesperada, porque quando você vai imaginar, né, que algo que surgiu assim na internet, uma coisa completamente não relacionada, um grupo, entre aspas, de música, como eu vou explicar para vocês, pode ter relação com um escândalo que foi gigantesco, né, na época, durante as eleições presidenciais americanas de 2016, e que tem relação com tráfico de crianças, pedofilia e outras acusações nesse mesmo calibre. Então, primeiramente, ouvintes, para quem nunca escutou falar, mas o que caralhos é WorldCorp Enterprises, eu vou começar falando um pouco da minha história com esse assunto, porque eu pude observar ele desde a sua, digamos, popularização na internet. E o que aconteceu, ouvinte, foi o seguinte: eu estava, em 2020, viajando para o Rio de Janeiro, e isso no início de 2020, né? Ou seja, não tinha dado ainda o surto de Covid e tudo mais. Então, lá estava eu no Rio de Janeiro e meio que sem muita coisa para fazer. E nisso que eu estava sem muita coisa para fazer, eu tenho um certo costume que é de ficar garimpando música. Ficar indo em canais de arquivo, canais que salvam músicas, música antiga, música contemporânea. E ficar garimpando, vendo se eu encontro alguma coisa que eu gosto. E aí, se eu encontro algo que eu gosto, eu vou lá e procuro mais sobre a banda e etc. E nisso, um dia desse que eu estava pesquisando, eu encontrei uma mixtape. No caso, ou seja, um álbum, né, de músicas, que eu achei bastante bom. Eu fiquei muito surpreso com a qualidade das músicas, com a lírica delas, os temas que elas tratavam. E aí eu achei um pouco curioso também o nome desse grupo, que chamava apenas WorldCorp Enterprises. E o nome dessa mixtape era Basement Mixtape, né? E nisso eu comecei a me interessar um pouco por esse grupo, e fui procurar mais sobre eles. Até que nisso, no YouTube, eu encontrei
um vídeo de um youtuber bastante grande, que no caso ele chama Nexpo, que é um canal de terror e teorias da conspiração, etc. É virtual, bem famoso no YouTube. E um canal gringo, no caso, né? E nisso tinha justamente um vídeo com esse nome, World Corp Enterprises, o maior mistério da internet, o mistério mais assustador da internet. E aí eu fiquei bastante intrigado. Peraí, como é que um grupo de música assim, que eu encontrei por acaso, que tem tão poucas visualizações, e ainda mais que estava em um canal de arquivo, eu não achei nada oficial relacionado a eles, nada relacionado a um artista ou algo do tipo, né? Como que isso pode ser o maior mistério da internet? Obviamente, geralmente esses canais sensacionalizam um pouco, né? Mas eu fui averiguar e nisso eu fui vendo o vídeo e eu não imaginava o que tinha associado a esse grupo. E cara, é bastante coisa. Eu fiquei em choque quando eu vi o vídeo. Então, explicando primeiramente o geralzão. Qual é a ideia? Esse World Corp Enterprises, ele foi primeiramente noticiado, isso já há alguns anos atrás, antes do lançamento desse vídeo, como sendo aparecendo num canal famoso chamado Silva Gunner, que é uma ARG famosa, né? Para quem não sabe, ARG significa Alternative Reality Game, que é quando o povo cria assim uma história, assim uma realidade alternativa e vai montando uma narrativa e aí cria conteúdo, né, relacionado a essa narrativa. E também há um canal bastante famoso que era o Mutahar do Some Ordinary Gamers. E nisso, esses canais, isso era em 2016, 2017, eles pela primeira vez noticiaram um certo site chamado worldcorpo.net. E esse site, ele era bastante estranho, por assim dizer. Tanto pelo seu conteúdo quanto pela estética, né? Tanto é que de forma mais visível no canal do Some Ordinary Gamers, ele tinha uma série chamada Explorando a Deep Web. E nisso ele explorava diversos sites aí da Deep Web, às vezes assim canais até da Surface, só que eram meio curiosos também, com estéticas alternativas ou relacionados a crimes, né? E nisso, numa dessas explorações, ele encontrou um site chamado worldcorpo.net. E nesse site ele era exatamente assim. Tinha meio que um fundo com umas nuvens tudo no céu, e tinha 3 links, né, embaixo, junto de um player ali no meio, que era um link de música, um link de vídeos e um link pro Discord deles, enfim. E nisso o Mutahar, ele clicou, né, nesse primeiro vídeo, no caso nas músicas, e apareceu um vídeo aí mostrando as letras das músicas, né, etc. e tudo, só que sem som, não tinha som nenhum. E aí era um vídeo de uma música, só que estava sem som, e aí, só que ia mostrando a letra da música, né? E era uma letra com uns temas bastante, vamos colocar assim, sensíveis, sobre racismo, né? Misoginia, entre outras coisas. Então ele meio que ficou sem entender nada, tudo. E depois ele foi passando os vídeos, passando umas fotos. Tinha umas fotos de uma estética bem diferenciada, como vai estar na capa desse vídeo, um exemplo. Mas também ele foi começando a achar um pouco estranho. Por quê? Porque, por exemplo, nessa seção de fotos tinha algumas fotos de gore mesmo. Por exemplo, de uma cabeça assim decapitada, no estilo dessa estética. Várias imagens, por exemplo, de Cristo crucificado e tudo mais. Ele foi achando curioso, mas foi também vendo outros vídeos. E nisso que ele viu outros vídeos, ele foi vendo uns vídeos bastante estranhos, que mostrava, por exemplo, coisas relacionadas a sketch, né, gore,
e outros vídeos também, e não pareciam ter muito sentido sem o áudio. No entanto, ele não colocou o áudio nenhuma hora, e ele disse depois que, por uma questão técnica, ele não conseguia ouvir nada do site. E aí deixou por isso mesmo. Só que nisso, veio um outro youtuber chamado Silva Gunner, que colocou um vídeo do worldcorpo.net num desses vídeos que ele tinha uma ARG. E ele colocou a parte de um vídeo que chamava Each Day I Grow Some More, né, que traduz para Todo Dia Eu Cresço Um Pouco, que no caso era a música tema do desenho Caio, para quem assistiu aí. E até então nada, era uma coleção, uma ARG desse Silva Gunner, era um pouco assim, juntando vídeos estranhos da internet e tudo, montando uma narrativa, com uma estética um pouco bizonha, etc. Só que nisso, de repente, esse Silva Gunner, ele foi contactado pelo, entre aspas, CEO da WorldCorp Enterprises, né? Ele se identificou assim no e-mail, pedindo para que ele fosse assim, identificado como o criador de um dos vídeos que ele colocou, né? E qual foi o vídeo deste CEO que ele colocou no vídeo? Que no caso era meio que um cara cantando a música tema do Caio, né? Each Day I Grow Some More, só que de uma forma bem, bem estranha, e um fundo assim, um fundo meio roxo, meio que parecia uma parede com umas luzes atrás, sabe, um vidro. Só que junto dessa cantoria toda tinha um menino gritando. E nisso que tinha esse menino gritando, o CEO mandou um e-mail pedindo para ser identificado como o criador desse conteúdo. E aí o Silva Gunner não viu nada de mal, tudo, já que ele pensou que era só um vídeo aqui meio Ed, né, meio Sasuke, e deixou ali, pronto. Só que nisso que ele deixou o vídeo, de repente começaram a vir pessoas dizendo para ele que esse vídeo dessa criança, né, essa criança gritando e tudo mais, era na realidade um vídeo real, um vídeo de abuso sexual real, e que era um vídeo da Deep Web de uma criança realmente sendo abusada. Ou seja, tudo ali que estava naquele vídeo era real. O cara cantando lá tudo e a criança gritando. Porque realmente, quando você escuta o vídeo, é um negócio muito, vamos botar assim, fidedigno. Até demais para parecer um vídeo de mentira. Que é uma criança gritando de uma forma assim escabrosa. Entendeu? E pedindo, implorando, enfim. E aí as pessoas começaram a apontar, principalmente lá teve uma thread feita no 4chan, falando que eles conheciam esse vídeo e que era um vídeo retirado da Deep Web, né? Isso foi postado se eu não me engano, foi no board paranormal lá do 4chan. E nisso o Silva Gunner, então, ele se prestou a dar todo o esclarecimento e tudo mais e apagou o vídeo, né? Só que nisso as pessoas ficaram então mais curiosas para descobrir, peraí, então quer dizer que tem um site aí que faz música, né? Que faz conteúdo artístico, etc. E que de algum jeito esse youtuber Silva Gunner conseguiu o conteúdo deles, né? Provavelmente entrando no site deles, e que na realidade é de pornografia infantil real, de abuso sexual real de menores. E nisso as pessoas começaram a explorar mais e descobriram, junto desses outros vídeos, alguns outros vídeos que tinham lá no worldcorpo.net. E os vídeos que, além dos que eu mencionei aqui, que tinham uns vídeos de sketch, vídeo de gore, etc, só que e uns vídeos também assim de, vamos botar assim, comédia também, né? Só que tudo com uma estética bastante estranha, curiosa. Tinham também 2 outros vídeos que realmente chocaram as pessoas que assistiram, que no caso um deles chamava Fatherhood. Aí tinha o Each Day I Grow Some More
E também tinha um vídeo chamado Dreamer Heaven. Esse primeiro vídeo, Fatherhood, era também muito parecido com o Each Day I Grow Some More. De que forma? O vídeo começava com essa mesma pessoa, esse mesmo fundo. Você não conseguia ver a criança, você só conseguia ver um fundo meio roxo, um vidro, assim, né? E parecia uma luz. E um cara, né, o mesmo cara, gritando com a criança, dizendo que agora ela deveria chamar ele de pai, né? Deveria chamar ela de pai, mais não sei o que. E essa criança ficava gritando o tempo inteiro, pai, pai, e gritando, implorando, e ele dizendo que se ele não mostrasse desrespeito de novo a ele ia queimar ela de novo, né? E realmente, de fundo, parecia que tinham sons de água fervendo. Então, o povo, né, quando viu isso, e até o próprio Nexpo descreveu os vídeos da mesma forma, né? As pessoas ficaram extremamente chocadas e começaram a pensar que tinha algo de muito estranho rolando com esse site. Por quê? Porque era uma criança assim, demonstrando um genuíno sofrimento, genuína dor, genuíno desespero. Coisa que parecia muito além do que uma criança seria capaz de fazer, assim, mesmo que fosse um ator, né? Tanto que muitas pessoas ficaram divididas nos comentários. Não, isso aqui é montagem, a criança, o que aí. E até pessoas que se diziam assim, já terem visto os vídeos assim de tortura, de abuso, ou que até alguns comentários dizendo que elas mesmas já foram torturadas, etc. E dizer que não, que a criança, não tem como isso aqui ser algo encenado, que essa criança realmente está sofrendo e que esse negócio provavelmente foi tirado da Deep Web e era um vídeo de abuso sexual real. E aí veio o terceiro vídeo também, que foi assim o mais, digamos, que deu mais força para essa teoria de que de fato esses vídeos poderiam ter sido tirados da Deep Web, que foi justamente o Dreamer Heaven, que mostra, né, uma criança, e isso já, só que bastante quadriculado, censurado, ou seja, mas dava para ver que era uma silhueta de uma criança, tudo. Não tinha mais um fundo roxo com vidro, etc. Mas mostrava que era uma criança, né? E tinha um fundo bem escuro, só que ela estava sendo iluminada pelo que parecia uma lanterna. E nisso mostravam esses caras, umas vozes adulteradas, assim, bem, bem grossas, pedindo para a criança dar uma girada, falando que tinha um corpo legal, pedindo para tirar o calção, enfim. E era um vídeo de aproximadamente 1 minuto, mas não mostrou nada mais que isso, só isso, né? Bastante quadriculado, tudo censurado, enfim. E esse vídeo foi o que justamente deu uma força muito forte para as pessoas que eram da teoria de que de fato esse World Corp, né, Enterprise, podia ser uma questão de tráfico de crianças, de distribuição de pornografia infantil, até de produção, né, de pornografia infantil, etc. E que era tudo bastante estranho. Afinal, do nada, assim, tem um site, né, que você vai lá e tem música, tem imagens, tem gore, tem etc. Tem o que supostamente pode ser, sim, pornografia infantil, e ao mesmo tempo tem um monte de música. E aí nós chegamos na parte que aí justamente foi o que despertou o maior interesse por parte das pessoas, que era a parte musical do World Corp Enterprise. Que acontece o seguinte, esse site, né, tinha o departamento, eles chamavam assim lá no site de departamento de música. Esse departamento de música aí mostrava vários assim arquivos MP3 dessa Basement Mixtape, e que tinha diversas músicas e também músicas extras que não estavam nessa mixtape. E você ouvia essas músicas, e essas músicas tinham realmente
um conteúdo muito muito bem trabalhado. Assim, tipo, era música que você não... Por exemplo, quando você imagina uma pessoa assim, um cara amador, né? Que, sei lá, vai fazer uma música e postar no SoundCloud, enfim, etc. Você pensa que o cara vai fazer uma bomba, vai ser uma porcaria, sabe? Só que, no entanto, para uma coisa tão nichada, vamos chamar assim, tinha uma produção muito além do que você esperava. Chegando ao ponto de que as músicas eram genuinamente muito boas. E não sou eu, Felipe, que estou te dizendo isso. Se você for procurar no YouTube essas músicas, né, que depois de tudo isso teve até uma coisa bastante interessante, que eu vou voltar nisso depois, mas essas músicas hoje no YouTube, elas são bastante famosas. Se você for ver essa World Corp Enterprise, depois que pegou essa popularidade toda, as músicas ganharam bastante tração também. E não foi simplesmente... Se você for nos comentários, não é porque a música em si tem todo esse místico, tem essa parte aí assombrosa, de meu Deus, eles até apelidaram de cult rap, né, de rap de culto de pedofilia, etc. Mas a música em si é pela qualidade dela mesmo. E nisso, essa música, então, chamou bastante a atenção. Tanto que no vídeo do Nexpo, uma das coisas que o pessoal mais comentou, além de toda essa parte, foi como um grupo que tem uma música tão boa, né, e música inteiramente autoral, não tem relação também com toda essa parte escabrosa aí, né? E aí você para um pouco para analisar, por exemplo, o conteúdo da música. Essa Basement Mixtape, eu diria que ela tem dois lados, vamos colocar assim. Um lado é que são das músicas que tem uma relação muito grande com uma estética muito parecida, vamos colocar assim, de uma forma mais compreensível, com o do Psicopata Americano, por exemplo, né? Com certeza vocês já viram aqueles memes do Bateman aí andando e tocando uma música e etc. E vamos botar assim, nessa estética. Ou seja, algumas dessas músicas, que também acabam por ser as mais famosas, falam muito dessa questão de contando a história de vida de um cara que é bem sucedido e ele usa muita droga e ele é um homem de negócios e ele tem muita grana e ele já mandou matar gente, ele pode morrer a qualquer momento, não sei o que, e que ele mexe com ações, ele é de Wall Street, etc. As músicas bem pautadas nessa estética, só que com alguns, vamos colocar assim, alguns temas predominantes aliados a isso, que é no caso, por exemplo, como eu já falei, de racismo, de misoginia, de antissemitismo, né? Coisas bem assim, entenderam? E também tem um outro lado, e que também é um pouco misturado junto com toda essa questão da estética business, que fala-se muito sobre suicídio, sobre ser um fracassado, sobre ser um cara completamente desajustado, né, da sociedade, da realidade, né? Entendeu? Fala até sobre alguns problemas sociais. E tudo isso feito de uma forma bastante profissional, ou seja, pessoas que têm muito conhecimento sobre produção de música, edição de áudio, edição de vídeo, coisa muito bem feita mesmo. Então, toda essa música tem uma relação direta também com os vídeos que eles produziam e com toda a questão estética também que eles apresentaram lá no worldcorpo.net. De que, por exemplo, em muitas dessas músicas você consegue achar paralelos com pedofilia, por exemplo. Por exemplo, tem uma música chamada Double Presentation, que o cara, por exemplo, no final fala sobre ele ter uma filha assim de 4 anos e ficar excitado, etc. Coisa bem bizonha, sabe? Ou em outra música que ele fala diretamente ele fala em um verso que ele tem pornografia infantil no computador e assiste, assim, deixando isso implícito, e assistir essas crianças sofrendo, agonizando, etc. é impagável. Ou seja, eles sabiam o que eles estavam fazendo.
Ou seja, tem relação direta entre a música, os vídeos e a estética toda. Foi uma coisa trabalhada justamente para agregar tudo isso. Só que o que as pessoas não compreendiam é por que um grupo musical tão bom tem também esse lado tão escabroso. E aí começaram a se desenvolver diversas teorias de que, por exemplo, e uma das mais bem aceitas até hoje, e que tem algumas, digamos assim, evidências para ir junto com esse fato, é de que eles usavam essas coisas, né, esses conteúdos chocantes, justamente para dar visibilidade, para espalhar a música. Isso não é uma coisa, vamos colocar assim, comum no rap, no hip hop, até você usar de conteúdo chocante para ganhar notoriedade. No entanto, assim, nunca antes, pelo menos que eu tenha notícia, foi feito assim com literalmente pornografia infantil, né? E aí vem a pergunta derradeira: essa pornografia infantil era real ou não era real? Que foi um debate que se estendeu durante anos. Até porque, isso até recentemente, que foi, pelo menos que eu ouvi notícias faz por volta de um ano, que eu recebi umas notícias mais decisivas, vamos colocar assim, porque justamente depois que esses youtubers grandes começaram a fazer vídeos sobre o assunto da World Corp, eles decidiram apagar o site, tirar o site do ar e também tirar o único canal que tinha meio que essas músicas e os vídeos também lançados. Então, por um bom período de tempo, e isso eu lembro, porque eu fui um dos caras que viu isso acontecer ao vivo, que aconteceu o seguinte: até o lançamento do vídeo do Nexpo, né, que é vamos colocar assim, o que ganhou mais fama em cima do assunto, essas músicas eram disponíveis no YouTube. Tinha exatamente um vídeo que tinha a mixtape inteira, e também tinha ela disponível no SoundCloud. Só que depois que esse vídeo começou a ganhar popularidade, eles tiraram tudo. Eles derrubaram tanto o site quanto o vídeo da mixtape no YouTube e também os vídeos no SoundCloud. Então, por bastante tempo, meio que aconteceu um fenômeno de o povo sabe que aquilo existe, sabe que as músicas, etc., tem ciência disso, no entanto, foi tudo apagado. O HD foi queimado, vamos colocar assim. No entanto, muitas pessoas começaram a trabalhar justamente para recuperar esses áudios. Tanto que uma coisa que eles fizeram foi usar a Wayback Machine, porque tinham salvos alguns áudios e também mostrando como era o site da worldcorp.net na Wayback Machine. E o curioso disso tudo é que se você for ver a Wayback Machine, você vê que esse site já tem muito tempo, cara. Não é uma coisa tipo assim, 2020, assim, 2019, pronto, foi lá no ar do nada. Não, esse site já tinha bastante tempo. Tanto que, datando até mesmo, se eu não estou enganado, um pouco antes de 2017, assim, 2016, que já estava no ar. Então, e ao longo dos anos ali era mostrado que eles foram adicionando conteúdo de pouco em pouco. Tanto é que esse canal o Mutahar, né, que fez a exploração da Deep Web, e o vídeo dele tem mais ou menos por volta de 6 anos, que foi uma das primeiras vezes que foi noticiado, só que não atraiu tanta atração assim naquela época, justamente porque ele ouviu as coisas sem áudio. Então, para ele, tanto que ele fala isso no vídeo, meio que aquilo tudo parecia um projeto artístico, uma pessoa meio Ed, assim, fazendo arte, sabe? Porque é bem comum, até se você for ver na Deep Web, fora da Surface, muitos sites artísticos, assim, que tem um conteúdo meio bizonho, mas que são feitos com fins artísticos. Então, ele achou que fosse mais um desses e não deu tanta notoriedade. E eu imagino que ficaria assim por bastante tempo se não fosse essa questão toda com o Silva Gunner, que de repente o pessoal começou a apontar que não era desse jeito, né? E que começou a ganhar mais reconhecimento. E até então, eles tinham também esse servidor no Discord. Isso até um tempinho depois que lançou o vídeo do Nexpo.
eles tinham um servidor no Discord e você podia falar diretamente com eles, com as pessoas que estavam envolvidas com o World Corp. E tanto é que dentro desse Discord tinha essa pessoa que se identificava como chefe, né, se identificava como CEO, ele respondia lá no Discord. Você podia entrar lá e falar normal, como se fosse um servidor dos seus brothers, né? Eles até no próprio site tinha o link para esse servidor. E aí, com esse trabalho que as pessoas foram fazendo ao longo do tempo, praticamente todo o arquivo que foi postado lá no World Corp, e também pessoas que salvaram músicas que foram postadas exclusivamente no YouTube ou exclusivamente no SoundCloud ao longo dos anos, conseguiram fazer um arquivo, se não completo, assim, faltando alguma coisinha ou outra, coisas até extremamente obscuras, porque o que o pessoal mais tem conhecimento são essas músicas, né, do Basement Mixtape. Só que o World Corp, eles produziram muito mais, né? E principalmente o que eles mais produziam na realidade eram tracks assim, apenas instrumentais, né? E até algumas tracks meio, vamos colocar assim, bastante abstratas. Então não era assim uma coisa muito absurda você pensar que fosse um projeto artístico de um cara extremamente Sasuke, entendeu? Obviamente mexendo com ilegalidades, mas era uma das teorias que estavam correndo. Até porque esse assunto do World Corp, ele já era falado há muitos anos. No entanto, em proporções muito menores. Tanto é que você consegue encontrar vários posts em Reddit, em 4chan, sobre a World Corp, enquanto eles ainda estavam bastante ativos, postando música, postando vídeo, postando foto, etc. E as pessoas comentando sobre isso. E tendo as mesmas dúvidas e também as mesmas teorias sobre o povo que, mais ou menos 4 anos depois, chegou lá. E através desses youtubers grandes, que ficaram sabendo disso relativamente tarde, publicaram os vídeos, né? No entanto, uma coisa que através das minhas pesquisas eu achei bastante curioso foi que em vários desses posts antigos no Reddit e no 4chan, você consegue ver teorias alternativas e que dizem que tem validade. Por quê? Se você pegar hoje o que a maioria desses vídeos fala, eles falam assim: o World Corp é um culto de pedofilia, não sei o que, tititi, tototó, né? Porém, enquanto eu estava pesquisando, indo mais a fundo nessa questão da World Corp, eu encontrava uma palavra, uma frase sendo repetida diversas vezes. E eu não entendia o porquê que aquilo estava sendo associado com a World Corp, que era um nome chamado Autistic Boys Money Clan. Eu me perguntei, por que isso aqui tá aparecendo assim em vários vídeos da World Cup que eu vejo, assim, em várias músicas também, o povo só posta isso nos comentários, Autistic Boys Money Clan. E eu fui averiguar o que era esse tal de Autistic Boys Money Clan, e eu descobri que era também um grupo musical, só que, assim, um grupo musical que já existe há bastante tempo, só que eles tinham um conteúdo extremamente parecido com o World Corp. Vídeos com uma estética diferenciada, às vezes meio bizonha, abstrata, músicas que falavam de coisas também relacionadas, né? No mesmo estilo lírico, no mesmo estilo de musical. Só que a coisa que eu mais fiquei surpreso foi que os vocais eu conseguia reconhecer como também estando presentes no World Corp Enterprises. Ou seja, agora eu tinha entendido então por que o pessoal ficava botando Autistic Boys Money Clan nos comentários, só que ao mesmo tempo foi uma coisa que nenhum desses youtubers grandes pelo menos mencionou, que era justamente que o povo da World Corp Enterprises era na realidade esse povo do Autistic Boys Money Clan. E esse Autistic Boys Money Clan não era um grupo grande, no entanto tinha vamos botar assim, não era também minúsculo de tem 10 ouvintes. Tinha uma certa fanbase. Só que isso deixou as coisas ainda mais confusas. Peraí, então de um lado você tem um grupo musical
artístico, pode ser um culto de pedofilia e tráfico e etc. da Deep Web, que é o World Corp, e do outro lado você tem um grupo padrão de rap com umas letras diferentes, chamado Autistic Boys Money Clan. E aí, pra mim, pelo menos, as coisas foram, à medida que eu ia investigando sobre esse Autistic Boys Money Clan e os indivíduos, as coisas foram fazendo mais sentido. Que é o seguinte: esse Autistic Boys Money Clan, ele é formado por alguns indivíduos. No caso, exemplo, tem o Jet Neptune, tem o Money Goblin, são alguns dos indivíduos, e eles aparecem nas músicas do World Corp, eles que fornecem os vocais. E se você pegar uma track do World Corp e comparar com a do Autistic Boys, você vai chegar a essa mesma conclusão de que as vozes são as mesmas, né? Só que nisso, uma coisa que pra mim ajudou bastante a fazer mais sentido do caso foi que esses caras, se eu não me engano, o Jet Neptune, ele é associado ao comediante, né? Que o povo aí que tá mais por dentro do humor gringo, né? Um humor mais, vamos colocar, ouvinte, é justamente o comediante Sam Hyde. E esse cara, ele pra quem não conhece, ele é um comediante gringo e que tem umas paradas assim completamente surrealistas, assim. Pô, ele brinca com... o cara tem um conteúdo muito avant-garde, entendeu? E zoa com absolutamente tudo, entendeu? Eu até nem vou me alongar muito falando sobre o cara, porque é um negócio que é mais fácil vocês mesmos procurarem aí, Sam Hyde. E ele até tá bem... Acho que a maioria do pessoal conhece ele por causa das coisas que ele fez com o iDubbbz, né? E quem tiver interesse, vai lá procurar. Mas eu pensei, peraí, e esse cara, o Sam Hyde, ele é bastante grande. Então como é que uns malucos que estão associados a um culto de pedofilia estão também ao mesmo tempo associados com um grande, vamos colocar assim, comediante lá da internet lá nos Estados Unidos? E que tem bastante ação. No entanto, nunca ninguém associou o Sam Hyde a nada de culto de pedofilia, não sei o que, nada nas notícias. E nem esse Jet Neptune e o Money Goblin, né, que participavam do World Corp, e que tem os rostos, eles mostram os rostos e tudo mais, e nomes, etc., em vídeos lá do Autistic Boys. Só que nunca apareceu polícia, nunca deu FBI, nunca deu nada assim para os caras, eles estão na atividade até hoje. E então, vendo alguns posts antigos do Reddit, lá de 2017, eu vi pessoas falando, né? E também até mesmo prints do Discord, lá do World Corp, que, por exemplo, esses vídeos, né, do Fatherhood, do Each Day I Grow Some More, e até possivelmente do Dreamer Heaven, na realidade era um desses caras, eu só não vou me lembrar se era o Jet Neptune ou era o Money Goblin, com o irmão dele, e mostrando até o de trás das cenas, assim, falando assim, eu vou gritar contigo, e aí eu vou te falar umas paradas, e aí você grita aqui, sabe? Você grita, você finge que está sendo torturado, bibibi. Ou seja, que tudo teria na realidade sido encenado. E, cara, pra ser bem sincero, pra mim isso então fez bastante sentido, de que na realidade o que vem acontecendo nesse caso da World Corp é que era um grupo, né, de, vamos botar assim, comédia e também de bastante experimental, falando coisas absurdas, testando os limites da arte mesmo, e se utilizando assim desse místico, assim como eu falei, desses absurdos, para misturar junto com a arte, né? E ver até onde isso ia, né? E aí você vai me perguntar, pô, mas peraí, então se os caras não tem nada a temer, por que os caras tiraram do ar quando a coisa começou a dar merda e etc? Bem, aí se você for ver o povo hoje discutindo isso, muito se fala, e até tem prints do Discord deles falando sobre isso, de que eles tinham esse projeto artístico chamado World Corp Enterprises,
E eles criaram isso meio que como uma zoeira, mas também uma forma de expandir os limites da arte, né? Ver justamente até onde isso ia. E aí eles foram criando e criando e criando. E aí, só que eles não imaginavam, né, que um dia, do nada, assim, iria explodir, né? Iria, como aconteceu com o vídeo do Nexpo, o vídeo do Mutahar, etc. O que fez com que um debate que, entre aspas, já estava resolvido, né, que no caso foi o debate da como esses vídeos foram feitos, meu Deus, de onde da Deep Web são esses vídeos, de onde eles foram tirados. Esse debate já tinha discussões no Reddit há 6 anos já falando que na realidade era tudo encenado e tudo tranquilo e não sei o que, e só meio que era uma coisa para chocar mesmo, né? E aí vem essa nova leva de pessoas dando mais notoriedade, só que aí a maioria das pessoas dessas novas que acharam não tinham acesso ao site original, a ver como é que era a questão, o Discord, né, como era o dia a dia lá do Discord. Eles não sabiam quem era esse Jet Neptune, esse Money Goblin, quem eram os Autistic Boy Money Clan. E começaram a, feito louco, dizer que era pedofilia, que era da Deep Web, que BBB, e tinha que chamar FBI, tinha que chamar tal. E aí os caras resolveram até vamos colocar assim... Isso foi até uma coisa que eu achei interessante, porque eles nunca falaram necessariamente publicamente assim, nós somos a World Cup Enterprise, ou nós assim, tudo era mentira, não sei o que, não fiquem alarmados, mas eles resolveram então tirar o site e as músicas do ar. No entanto, passados todos esses anos, desde então, isso nunca deu em mais nada, né? Nunca teve nenhum envolvimento policial, nunca teve nada, até porque muito provavelmente qualquer investigação que fosse feita levou a essa mesma conclusão de que os caras era um projeto artístico, né? Um projeto bizonho, porém artístico. E se você parar para pensar que o objetivo dos caras era talvez fazer uma arte assim que chamasse a atenção e etc, da forma mais escabrosa possível, eles concluíram o objetivo, né? Afinal, colocando isso foi o que deu essa notoriedade gigantesca para um projeto tão obscuro. Só que a parte do crime, apesar de ter sido essas teorias meio que desprovadas, vamos colocar desprovadas entre aspas, porque até hoje o assunto caiu no esquecimento. Ele não teve mais desenvolvimentos depois desses primeiros vídeos dos caras, né? Até porque não tinha mais o que ser dito, os caras sumiram e pronto. No entanto, muita gente hoje em dia ainda não tem acesso a essa informação de era um negócio meio que teatral e artístico e BBB. Então muita gente hoje em dia ainda meio que associa com tudo mais. E você pode ter a sua opinião, sim, você não está errado de pensar, tudo bem, era artístico, era X, era Y, mas os caras são os filhos da puta por tratar com esses termos, tá bom, tudo bem. Você pode ter a sua opinião e tá tudo certo. No entanto, tem também o outro lado de foi um projeto, e um projeto que deu certo e que mostrou, entre aspas, por exemplo, isso foi para mim uma jornada muito curiosa, porque, por exemplo, eu sabia você tem de um lado esse pseudo mistério aí de pedofilia, de não sei o que, de tortura, de sketch, de gore e uma porrada de coisa, mas do outro você também tem uma música muito boa com real valor artístico ali que eu gosto de escutar, tá lá na minha playlist, cara, entendeu? Então é um negócio extremamente curioso, né? Você pensar nessas coisas paradoxais. No entanto, aí nós chegamos realmente na parte que levou a uma explosão maior ainda por parte desse assunto lá por 2016 e também até em 2020, durante as eleições do Trump contra o Biden, que foi o seguinte: esse vídeo, Each Day I Grow Some More e Fatherhood, o pessoal, no meio dessas diversas teorias da conspiração, começou a desenvolver uma nova, uma teoria de que a voz nesse vídeo era extremamente parecida
quanto ex-chefe de gabinete da Casa Branca, John Podesta. E você vai me perguntar, peraí, Felipe, mas quem é esse cara John Podesta? Bem, esse sujeito foi um conselheiro do Obama, ele trabalhou com Bill Clinton, com Obama, e ele também fazia parte da campanha da Hillary Clinton. E ele foi parte central de um escândalo gigantesco que é de vazamento de e-mails, de que pegaram por volta de uns milhares de e-mails desse sujeito, John Podesta, que trocou com diversas autoridades, com Obama, com Clinton, com a Hillary, com oficiais dos democratas, etc. E muitas do conteúdo desse e-mail era bastante controverso, como por exemplo questão de repasse de verba para Hillary lá discursar em bancos, né? Justamente em bancos específicos, acho que era o Goldman Sachs, e entre outros, assim, estratégias de campanha, e isso tudo foram os famosos, e coisas muito relacionadas também à questão dos e-mails vazados da Hillary lá, que praticamente, vamos colocar assim, fez ela perder, né, 2016, essa desconfiança toda. No entanto, algumas pessoas, né, começaram a meio que colocar uma teoria na internet, com esse vazamento dos e-mails lá no Wikileaks, de que existiam palavras-chave nesses e-mails, assim, codificadas, que se relacionavam à ACP, ou seja, a pornografia infantil, e que várias autoridades, pessoas do alto escalão do Partido Democrata, a Hillary, o próprio John Podesta, o Obama, entre outras pessoas, estariam diretamente envolvidas com pedofilia, com tráfico de crianças, abuso de menores, satanismo, sacrifícios ritualísticos, etc. Então, foi uma coisa bastante assim do nada, mas que começou a pegar uma atração gigantesca lá nos Estados Unidos em 2016, principalmente por parte da mídia alt-right, né, que começou a noticiar falando que tinham vários escândalos de pedofilia envolvendo Hillary, escândalo de pedofilia envolvendo lá o Partido Democrata e tudo mais. E aí ele ficou conhecido como Pizzagate justamente porque essas pessoas meio que foram também teorizando de que esses crimes eles eram cometidos em locais específicos, em redes de restaurantes específicas, e que tudo isso era codificado nesses e-mails. E uma dessas redes de restaurante era justamente o Comet Ping Pong, né, que era uma pizzaria, uma rede de pizzarias lá em Washington. Tanto é que eles começaram a mandar diversas mensagens, mandar carta, mandar um monte de ameaça pro dono dessas redes de pizzaria da Comet Ping Pong, e ele relata isso bem vividamente, assim, demonstrando as ameaças de morte que ele sofria, o povo na rua, assim, chamando ele tinha gente que ia lá, né, protestar na frente dos restaurantes também, até já tentaram na casa dele, chamar ele de pedófilo, de traficante de crianças, etc. Então, uma coisa que tomou proporções gigantescas e que não tinham, assim. Agora nós vamos entrar em uma questão, né? E que, obviamente, paralelos são feitos sempre com essa situação do Pizzagate, com as questões, por exemplo, do senhor Jeffrey Epstein, que daria um programa inteiro. Podia até ser um especial aqui na Boca do Crime sobre o senhor Jeffrey Epstein, que é um dos mais famosos pedófilos, e que de fato foi comprovado que lidava com essas questões de tráfico de crianças, que levava lá para os Estados Unidos, enfim, que tinha um círculo poderosíssimo. O cara interagia, no caso até com todas essas pessoas, né? Com o círculo dele fazia parte príncipes sauditas, a família Clinton, a família dos Kennedys, o próprio Trump já voou no avião dele algumas vezes, o Kevin Spacey. Ou seja, há argumentos muito fortes a serem feitos de que de fato lá em não só Hollywood, mas também nos altos escalões da elite, né, dos Estados Unidos, ou fala aí da elite global, tem
uma operação aí de tráfico de crianças, de abuso sexual de menores, aí que isso é financiado por alguém, por essas elites, né? E, no entanto, o que é verdade e o que é mentira, por exemplo, o Felipe aqui, um mero brasileiro, não vai poder te dizer, e tampouco eu sinto nós, tudo que nós temos são essas informações, são essas teorias, né, essas coisas, mas a gente não sabe de fato o que rola por detrás dos panos. No entanto, uma coisa que nós sabemos é que a Comet Ping Pong, por exemplo, não está envolvida nisso, de forma alguma. Diversas instituições, até mesmo, envolveram até mesmo a polícia lá de Washington, o FBI, etc., que investigaram extensivamente, e a Comet Ping Pong não tinha nada a ver, entendeu? Mas os caras do nada tiraram lá que de fato a pizzaria lá dos Estados Unidos está envolvida, porque era um local provável que acontecia. Tanto é que algumas pessoas rolou um tiroteio numa das Comet Ping Pong, um cara chegou lá dentro armado, falando que tinha crianças no porão dessa pizzaria. Ele chegou lá com um fuzil e chegou lá com a arma na mão, dando tiro no teto. Aí deu um tiro lá no cadeado de onde era o armazém, né, da pizzaria, porque disse que lá tinha criança. Então a gente tem que, né, também tomar um pouco de cuidado entre o que é verdade e o que é mentira, entendeu? E o próprio dono dessa rede de restaurante foi extremamente prejudicado. Pois, imagina, do nada, sei lá, vamos pegar o tio João aqui da minha esquina. Do nada ele acorda, vai ver as notícias e tá lá saindo um monte de notícia de que a barraquinha dele é um hub de traficante de criança. Seria mais ou menos isso. Então a gente tem que pensar um pouco no que é absurdo. Só que também pode ser feito, né, ouvinte, um certo argumento de que pode ser muito bem que a realidade seja uma coisa escabrosa dessas, né? Mas também o que não pode ser feito muitas pessoas até hoje atacam o dono lá e essa rede de restaurantes, também outros restaurantes que eles disseram que supostamente tinham um laço com isso. Tinha até um restaurante lá em Washington, se eu não me engano, que se chamava L'Enfant, em francês, acho que é a criança, né? E aí tinha o cara tava usando uma camisa, né? Um desses donos de restaurante tava usando uma camisa I Love L'Enfant, que era uma camisa que esse café, né, esse restaurante aí, com esse nome francês, vendia. E aí do nada um cara pegou uma foto dessa, com esse cara com a camisa I Love L'Enfant, e falou que isso era a prova cabal de que o cara era pedófilo, né? E começou uma caça às bruxas geral lá, em 2016. No entanto, essa teoria hoje, se você for pesquisar em qualquer lugar, é altamente desacreditada. No entanto, a gente não sabe até onde isso pode ter um fundo de verdade, se não há, etc., né? O que a gente sabe hoje em dia, por exemplo, é que o senhor Jeffrey Epstein, que é um condenado de fato, e foi comprovado, foi preso, e ele se envolvia diariamente com diversas pessoas do alto escalão global, né? E pessoas até que concorreram nas eleições presidenciais, pessoas da Casa Branca, ex-presidentes, atores famosos que também já foram condenados como... Enfim, né? Vamos deixar por aí, que isso aí é assunto de um possível programa futuro. Então, a WorldCorp Enterprises teve essa relação muito grande com a Pizzagate, também foi uma das coisas que ajudou a popularizar. Tanto é que em anos recentes, no TikTok começou a ressurgir do nada a hashtag Pizzagate por algum motivo, e levou também a um renovado interesse justamente na WorldCorp Enterprises. E que o mais curioso de tudo é que pode ser feito um argumento para todos os lados nesse caso da WorldCorp. Eu lembro que a gente fez aqui por exemplo, o programa do Festa no IML, né, que a gente falou sobre esse luz e de que o cara, por exemplo, lá que criou a página, né, para quem lembra do programa, foi um fulano que criou uma página do Facebook chamada Festa no IML, e ele ficava postando meme lá de necrofilia e etc. Só que aí o cara que criou isso era necrófilo? Não, o maluco era um Jorjão Sasuke lá de menor de idade que meteu o louco lá no Facebook e se fudeu depois. Tudo bem. No entanto, essa WorldCorp, por exemplo, pode ser traçado um paralelo para isso, só que de uma forma 1000 vezes mais complexa, justamente pelo tempo
de atuação, pela forma como a qualidade de produção, né, pela forma mesmo que eles agiam lá dentro, acho, com Discord, com esse mistério, né, em volta deles. E que até hoje nós não temos confirmação oficial do que é, do que foi, e tampouco uma retratação por parte das pessoas envolvidas. Por exemplo, eu comentei a questão dos prints do Discord, do Reddit, etc, que o cara mostrou lá, enfim, que era o irmão dele nesses vídeos. No entanto, para uma pessoa sem contexto nenhum, é muito natural que ela vá achar que isso é uma questão de pedofilia pesada, um vídeo tirado da Deep Web, e eu não tiro a razão de quem até hoje fala isso, né? Até porque achar essas informações, o cara tem que estar muito investido nisso, ele tem que... Cara, eu, por exemplo, eu só fui encontrar esses prints antigos, cara, depois de anos, entendeu? Não foi bem recente que eu fui encontrar as informações. Só que ninguém mais faz vídeo sobre isso hoje em dia, justamente porque o assunto morreu, porque não teve desenvolvimento. Entenderam? No entanto, ainda assim, é um caso de uma forma extrema de arte, realmente, porque e que muitas pessoas têm, por exemplo, você ouvinte que achar um absurdo e não querer consumir isso, condenar isso, etc. Você está, claro, com toda a razão, né? No entanto, também não podemos tirar a razão de quem diz assim, isso aqui é só... o cara, por exemplo, tinham pessoas que davam risada com a festa do IML, né? O cara, cagava de rir com a festa do IML e ele tá errado por isso, que era uma forma de humor extremamente ácido, né? Mexendo com coisas extremamente pesadas. Aí nós temos que ver o que de fato, quais são os limites da arte, né? E isso é uma discussão que nós não vamos entrar aqui na boca do crime. No entanto, é isso, ouvintes, chegamos ao fim dessa saga, dessa teoria da conspiração. Podem tirar seus chapéus de alumínio ou não, se você tem aí alguma crença de que esse Pizzagate na realidade tem uns fundos de verdade, de que na realidade é a World Corp Enterprise. Eu recomendo vocês tirarem as suas próprias conclusões. Vão lá, pesquisem as músicas. Não estou falando, Felipe, mas eu me sinto desconfortável com o conteúdo. Tudo bem, mas vai lá, veja outros vídeos, não veja só a minha opinião. Vá lá em outros vídeos desses canais maiores, se intere dos fatos, né, se você quiser. Se você realmente quiser dar uma olhada em como era tudo, né? Esses vídeos aí, por exemplo, alguns ainda estão no YouTube. Tem vários canais de arquivo da World Corp, você encontra por aí, até no próprio Reddit e outras redes sociais. Então vão lá, se interem, pesquisem por si próprios e tirem suas próprias conclusões acerca dessa teoria da conspiração. E é isso, ouvintes, muito obrigado, espero que tenham gostado do programa. Quaisquer críticas, sugestões, elogios, por favor, fiquem à vontade. E um grande abraço para vocês. Falou!